Pessoal, essa é a nossa segunda parte. Eu devia ter feito isso em todos os vídeos que eu fiz para vocês se localizarem, né? Então, veja a inteligência desses povos indígenas, que eles tinham uma palavra para dizer que eram os 10 dedos das mãos, né? Olha quanta contribuição eles trouxeram para nós, né, pessoal? Aí nós temos, vamos continuar aí. Ao longo da história, várias civilizações desenvolveram diferentes sistemas de numeração, ou seja, maneiras próprias de representar números utilizando símbolos e regras particulares. Estudaremos a seguir algum desses sistemas de numeração. Eu disse que os maias, os astecas, os egípcios e faltou falar dos romanos deixaram as suas contribuições nessa questão de contagem, né, de quantidades de coisas, não como nós conhecemos hoje os números, mas eles tinham uma noção de como contar as coisas através de símbolos. Vejamos aí. Você já ouviu falar da civilização maia? Já que a Prof falou em sala de aula, lá quando nós estávamos tendo aula presencial. Essa civilização alcançou maior desenvolvimento econômico e cultural há cerca de 1.700 anos em uma região onde atualmente está localizada parte do México e da América Central. Olha aí onde é que eles viviam. Os maias deixaram registros nos quais é possível verificar o desenvolvimento de conhecimentos em artes, lembra que a Prof falou? Astronomia, matemática e relacionados ao comércio. Eles tinham o próprio sistema de numeração. Veja a seguir a representação dos números de 0 a 19 no sistema de numeração maia. Lembrem aí vocês que nós fizemos atividades no nosso livro para que representássemos, né, a numeração maia. Estão lembrados, meus queridos? Vamos lá para a página 16. Sistema de numeração egípcio. Eu falei que também que esses povos tinham deixado contribuições para nós. Vamos ver aqui, recordá-las. A antiga civilização egípcia, na página 16, se desenvolveu às margens do rio Nilo, desde cerca de 5.000 anos antes de Cristo. Olha aí, quanto tempo atrás, antes mesmo de Cristo andar aqui na Terra. O cultivo de cereais, frutas e outros produtos já era praticado por essa civilização, que deixou muitas contribuições em diversas áreas de conhecimento, entre elas e a matemática. Por volta de 3.500 a.C., os egípcios criaram um sistema de escrita que utilizava símbolos chamados hieróglifos. Esses símbolos
eram inspirados em elementos do cotidiano dessa civilização. Observe alguns exemplos de hieróglifos utilizados para representar números. Aí nós temos o hieróglifo e o que é que qual era a numeração que eles representavam, né? O traço representava o 1, aquela asa representava a dezena, esse tracinho aí parecendo uma orelha, representando a corda enrolada, representando a centena. Esse outro aí, flor de lótus, o milhar, né? Esse parecendo um dedo, 10.000. Parecendo um girino, um sapinho pequenininho, 100.000. E um homem ajoelhado com os braços, né, para cima, 1.000.000. O sistema de numeração egípcia, no sistema de numeração egípcia, cada símbolo podia se repetir até 9 vezes na escrita do número, que era determinado pela adição dos valores atribuídos aos símbolos usados na representação. Além disso, a posição do símbolo não alterava seu valor. Veja duas possíveis representações de 1326. Olha aí, ele disse que a posição não importava, né? No início, nós temos aí o 1000, de um tipo de numeração, e o outro começou pela unidade. Unidade, dezena, centena e um milhar. Estão lembrados disso? Aí vamos ver essa informação aí sobre a grande pirâmide de Quéops. Você já ouviu a expressão obra faraônica? Quando é que as pessoas falam isso assim? Ali em tal lugar tem uma obra faraônica, geralmente é uma obra grande, que foi começada e não foi terminada. É assim que as pessoas se expressam quando a obra muito grande é começada e não terminam, né? Então, se alguns não tivessem ouvido essa expressão, que vocês são novinhos, agora estão sabendo o que é uma obra faraônica. Ela é utilizada para nos referirmos a obras grandiosas dos tempos atuais e podemos fazer alguma relação com aquelas construídas pela antiga civilização egípcia, como as esfinges, as pirâmides. A maneira como ocorreu a construção das pirâmides egípcias é estudada por pesquisadores há muito tempo. E não há um consenso, por exemplo, sobre como os blocos de pedra foram transportados e empilhados. Por que essa indagação? Porque nesse período aí, tudo era muito difícil, né? Como foi que eles conseguiram empilhar ou mesmo locomover esses blocos para que colocasse, né, nessa pirâmide? Porque você sabe que tem que começar pela base. Ninguém começa nada lá do pico que não fica, né, no lugar. Então, começou pela base. A gente sabe das dificuldades dessa época,
né? Então as pessoas deveriam carregar. A gente imagina, não sei se vocês imaginam, bloco por bloco, porque não tinha como ser de outra forma, né, pessoal? Aí mais informações aqui. Foram utilizados mais de 2 milhões de blocos de pedra. Nossa, muitos blocos. Foi necessário o trabalho de cerca de 80 mil pessoas. Foi gente, muita, imagine aí. A gente não dá nem para calcular. 80 mil pessoas trabalhando nessa obra. É muita gente. É um formigueiro, vamos dizer assim, um formigueiro de pessoas, né, pessoal? E ele informa aí que tem cerca de 140 metros de altura. A gente vai pensando assim, à medida que foi crescendo essa pirâmide, como foi que eles conseguiram chegar no topo, levando esses tijolos que parecem blocos de pedra, não são tijolos, que deveriam ser muito pesados. Não é, pessoal? Então, essa é uma breve revisão. Nós vamos para a página do sistema de numeração romano. A Pro disse anteriormente que nós, né, iríamos ver o sistema asteca, o sistema egípcio, né, o maia, o egípcio e agora o romano. Deixa eu ver, tem uma asteca e agora o romano. Não, a Pro se enganou, não tem uma asteca não, certo? O sistema de numeração romano. De todos esses três, esse é o terceiro que a Pro falou, a gente falou do egípcio, e falou do maia. Dessas contribuições, esse é o sistema que a gente mais usa. Onde Pro a gente usa? A gente sabe que existem relógios com os algarismos romanos e a gente usa na escrita para determinar os séculos. Onde mais a gente usa? A gente usa na matemática para traduzir o número natural através do número romano. Então, das contribuições das civilizações, o número algarismo romano é o que a gente mais usa, não é verdade? Sistema de numeração romano. Acredita-se que por volta de 700 anos antes de Cristo, a gente não dá nem para imaginar, né, pessoal? Algumas aldeias localizadas às margens do rio Tibre, na página 18, hein, se uniram fundando Roma. Essa civilização nos deixou contribuições em diversas áreas, como nas de arquitetura e política. Além disso, desenvolveu seu próprio sistema de numeração, que foi utilizado em quase toda a Europa. Veja a seguir os símbolos desse sistema. Alguém pode pensar aí, o que será arquitetura?
Hoje em dia existe esse curso em faculdades em que o arquiteto ele vai planejar uma casa bem bonita e que essa casa tenha sido assim estudado cômodo por cômodo e que seja muito bonita. Não é fazer a casa de qualquer jeito, qualquer planta, não. Tem um arquiteto que estudou só para isso, tanto para embelezar uma casa ou um prédio por fora, para a gente ver a beleza por fora da construção, como ele também pode planejar uma casa de forma que todos os cômodos fiquem de uma maneira funcional. Como isso, às vezes a gente faz a nossa casa, tem ali um cômodo que a gente não usa, vamos dizer assim. Fica aquele cômodo perdido. Então o arquiteto, ele estudou para fazer planejamento de plantas muito bonitas, por sinal, né? Tanto, como eu disse, tanto no interior da casa, como no exterior da casa, tá certo? É isso que é arquitetura. E política, todo mundo sabe, né? A cada 4 anos, nós temos as eleições, que esse ano, por conta da pandemia, ao invés de ser em outubro, será no dia 15 de novembro, né? Por conta dessa fase difícil que a gente está atravessando. Vamos lá. Nós temos aí um traço que equivale a 1, o V equivale a 5 no algarismo romano, o X equivale a dezena, o L a 5 dezenas, que é 50, o C equivale a 100, o D equivale a 5 centenas, que são 500, e o M, que equivale a 1000. Os demais números são escritos combinando esses símbolos da seguinte maneira: o I, o X, o C e M podem ser repetidos até 3 vezes. O V, o L e o D não podem ser repetidos. Olha que coisa interessante. Quando escrevemos um símbolo romano à direita do outro símbolo do maior ou de igual valor, adicionamos valores. Por exemplo, o X mais 2 tracinhos vai ser 10 mais 2. Aí você soma. Mas, e lá adianta. O D, que é 500, o L, que é 50 e o V, que é 5. Então, 500 mais 50 mais 5. Aí a gente vai somando, né? 555. Nos seguintes casos, podemos escrever um símbolo romano de menor valor à esquerda do outro de maior valor. Por exemplo, se eu coloco o V e coloco à esquerda o 1, aí 5 menos 1 vai ser 4. Aí você vai diminuir, certo? Nesses casos, subtraímos